Olá, eu sou a Carolina da Associação Quebra-Dados e nesta época de isolamento social decidimos criar alguns conteúdos digitais para tentar animar um pouco a vossa quarentena e também para vos aguçar a curiosidade para alguns jogos que vocês possam ainda não ter experimentado. Hoje vamos começar pelos jogos narrativos. Então, o que é que são jogos narrativos? Como diz o nome, são jogos que se focam na narrativa, ok? Ou então, se forem pelo nome inglês, role-playing games, são jogos que se focam em desempenhar um papel, ou seja, um role. E o jogo que vamos focar é um jogo que provavelmente já ouviram falar em séries como Stranger Things, Community, Big Bang Theory, que se chama D&D, D&D, Dungeons and Dragons. Portanto, para ti que perguntas, o que é Dungeons and Dragons? A resposta rápida e concisa é: Dungeons and Dragons é um jogo onde algumas pessoas se juntam para criar uma história em conjunto, uma narrativa em conjunto. Eu agora não vou abordar as regras em si, aqueles nomes assustadores, vou falar de forma mais geral sobre como funciona o jogo. É esta a parte em que eu faço perguntas? Para quantas pessoas é o jogo? Ora, numa mesa de D&D jogam no mínimo 2 pessoas, um jogador e um Dungeon Master. O limite máximo de pessoas depende de cada mesa. Alguns grupos têm 10 pessoas e outros acham que 6 pessoas já é muito. O número normal, digamos, é 3 ou 4 jogadores mais o Dungeon Master. E o que é um Dungeon Master? Eu sei, parece um nome tirado do 50 Shades of Grey, mas eu prometo que é menos sádico. Normalmente. O Dungeon Master, ou DM, funciona basicamente como narrador. Descreve o mundo e os cenários aos jogadores. Vocês estão numa sala com mesas e cadeiras pretas. Do vosso lado direito está uma estante cheia de jogos de tabuleiro e ao lado da estante uma passagem que não dá para ver para onde vai porque está muito escuro do outro lado. À vossa frente está um balcão que parece ter um pequeno serviço de cafetaria e atrás do balcão uma parede com 2 grandes janelas. O que é que fazem? E os jogadores, o que é que fazem? O jogador é a personagem principal desta história. Mais especificamente, o jogador controla a personagem principal. A minha personagem vai sentar-se numa das cadeiras. Se houver mais do que um jogador, cada jogador controla a sua personagem. A parte interessante é que os jogadores quase não têm limite naquilo que podem escolher fazer. Podem subir para cima de uma mesa, podem ir para a parte escura e investigar o que há do outro lado, podem dar pontapés às cadeiras, pegar fogo aos jogos, ir atrás do balcão roubar as cervejas. Vou roubar o dinheiro todo. Mas apesar de quase não terem limites, têm de se lembrar que as ações têm consequências. Eu quero saltar da janela para voar. Ok, tu saltas da janela, mas como és um humano e não tens nenhum feitiço que te permite voar, tu cais de uma altura de 5 metros e levas 6 pontos de dano. Mas então é o DM que decide as consequências? Sim, uma parte dessa decisão é feita pelo DM, com base nas regras do jogo, na história que aconteceu até ao momento e, se pensarmos no que se atirou da janela, nas leis da física. Mas o DM não toma essa decisão completamente sozinho. É para ajudar essa decisão que se usam os dados. Dependendo da ação que o jogador decidiu tomar, o DM pode pedir ao jogador que lance um dado para ver como corre a ação. O jogador lança o D20, o dado que tem 20 lados, e dependendo do número que sair, a sua ação pode ser bem sucedida ou não. Eu quero ir à estante procurar o jogo Ticket to Ride. Ok, rola uma investigation. Rolei um 17. Normalmente os números mais altos significam sucesso e os números mais baixos significam um falhanço. Tu encontras o Ticket to Ride ao lado do Monopoly. Mas aqui também há alguns limites. Por exemplo, caso o DM tenha decidido que aquela estante não tem o jogo que o jogador está à procura, quer ir à estante outra vez, mas procurar o jogo Sire. Ok, rola outra vez um investigation. 19. Tu procuras, vês todos os jogos que lá tem, mas não encontras. Ok, eu estou a entender. O jogador escolhe uma ação, rola um dado e o sucesso da ação depende do que o DM decide e do número que sai no dado. E o jogador não importa? Claro que importa. Para começar, é o jogador que decide o que é que vai fazer, ou tentar fazer. E, mais importante ainda, é o jogador que decide como é que vai tentar fazer. E isso pode influenciar muitas consequências da ação, independentemente do número que sair nos dados.
Mas há ainda uma outra forma de cada jogador influenciar os resultados das suas tentativas, que tem a ver com as capacidades da sua personagem. Antes de começar a jogar, tu criaste uma personagem, que foi o que tu quiseste dentro das regras do jogo. Por exemplo, um humano guerreiro que tem uma espada. Foi o que eu criei. Ou um meio demónio com cornos que consegue fazer magia. Cada jogador escolheu aquilo em que a sua personagem é boa. Convencer as pessoas a fazer o que ela quer, matar inimigos com uma espada, a falar com animais, a roubar fechaduras, a tirar bolas de fogo, encontrar coisas escondidas. E por outro lado, cada jogador escolheu aquilo em que a sua personagem não é tão boa. É muito distraído e não percebe nada do que se passa à sua volta. Tem muita ansiedade social e confia demasiado em toda a gente. E é muito agarrado ao dinheiro. E portanto, à volta da mesa, os diferentes jogadores criaram personagens diferentes que têm, digamos, especialidades diferentes. E essas especialidades são indicadas por números que estão nas folhas das personagens. Quando um jogador rola o dado que o DM pediu, vai depois adicionar um desses números ao número que saiu no dado. Eu quero ir atrás do balcão procurar a chave da caixa registradora. Ok, rola um investigation. Sei um 10. E quanto é que tens na folha? Tenho mais 5 de investigation. Dá 15, tu consegues encontrar a chave numa das gavetas. Quero abrir a caixa e roubar o dinheiro todo. Muito bem, tu encontras 2,54€ e apercebes-te que, como o espaço tem estado fechado nos últimos dias, não tem entrado dinheiro nenhum. Eu quero ir à passagem escura. Muito bem, tu passas e vês que dá para umas escadas que descem para uma cave. Deixa as escadas. Eu vou com ela. Vocês descem e à vossa frente aparece imediatamente um demónio enorme com 3 cabeças que vos ataca. Ui, e agora? Agora rolam a iniciativa. Quando começa o momento de combate, rolar a iniciativa significa que todos lançam os dados para ver quem é que joga primeiro. Enquanto até aqui cada um jogava quando lhe apetecia, em combate as coisas são um pouco diferentes. Passam a existir rondas e turnos e joga cada um na sua vez, de acordo com a ordem que sai nos dados. Ok, então depois matamos o demónio, é isso? Podem matar ou não. Se calhar o demónio é demasiado forte para vocês e mais vale tentarem fugir antes que ele dê cabo de vocês. Ok, certo. Mas imaginando que o conseguimos matar, depois acaba o jogo? Depende. Uma sessão de D&D demora normalmente algumas horas, entre 2 a 4 horas talvez. Mas há mesas que fazem sessões muito mais rápidas e outras mesas que ficam o dia inteiro a jogar. E o fim da sessão não quer dizer que seja o fim da história. Quando se faz um jogo de D&D cuja história é suposto começar e acabar numa só sessão, chama-se uma one-shot. E pode-se jogar D&D entrando numa one-shot diferente cada vez que se joga e jogar com pessoas diferentes, ou até com as mesmas pessoas, mas com personagens diferentes. No entanto, também se pode jogar D&D de outra forma, que é uma campanha. Neste caso, vai-se jogando sempre com as mesmas pessoas e usa-se sempre a mesma personagem. E cada sessão é apenas um pequeno capítulo na grande história da campanha. A história específica de cada campanha é decidida por cada grupo e a história pode ter os elementos que o grupo quiser: guerra, amizade, amor, política, intriga, mistério, horror, tudo. Ok, isto até parece interessante, mas há uma coisa que eu ainda não percebi. Quem é que ganha? Ninguém ganha. Ou melhor, ganhamos todos. O único objetivo é que toda a gente se divirta. Ok. Então e quando é que eu posso jogar? Tu, que és uma personagem fictícia criada exclusivamente para existir neste vídeo, lamento, mas nunca vais jogar. Espera. Mas vocês, se estiverem interessados, a Quebra-Dados em breve vai organizar umas one-shots para iniciantes. Portanto, fiquem atentos às nossas redes sociais, mantenham-se em segurança nesta quarentena e até muito em breve. Ok? Ba, bebi, bobo. Teste. Não me consigo ver a mim própria, ainda bem. Foi uma boa escolha. Olá, boa tarde, bom dia. Olá. E decidimos fazer algumas coisas a explicar o que é que são jogos. Não é isso. Role-playing games. E o jogo que vamos focar é Dungeons and Dragons. De novo! Por algumas razões. Jesus, estes óculos.
O que é Dungeons and Dragons? Procurar a chave da caixa registradora. Não tenho dados. Credo. Ai, muito melhor. Ai, não é esta camisola. Quieta Cornélia, com mesas e cadeiras pretas à vossa frente. Não, mais uma volta, mais uma viagem. Vocês estão numa sala. Vocês estão numa sala. Vocês estão numa sala. Com mesas e cadeiras pretas. Grandes janelas, o que é que fazem? Ok. Só descrever onde estou. Não é assim muito difícil. Uma passagem que não dá para ver para onde vai. Porque está muito escura. Eu não consigo acabar esta fase. Vamos lá. A altura de 5 metros e levas 8 pontos de dano. Aparece imediatamente um demónio enorme com cornos. Sem ofensa. E... Mas assim, óculos esta? Ui, não vejo nada. A minha personagem. Ui, está a gente a passar na rua. Eu não tenho vergonha. Não. Eu sou muito confiante em mim mesmo. Eu quero saltar da janela. Para voar. Ai, escolhi não usar óculos. Foi a pior decisão que eu tomei. Fiquem atentos. Porque perdi-me. Dar em breve umas one shots para iniciantes sem bater na cadeira, faz favor. A Quebra-Dados vai organizar em breve. Bateria descarregada não? Por favor, não lá, só mais um bocadinho.